Vai deixar o óculos aí, não sei. Boa noite, uma ótima quinta-feira fria para você. É um prazer estar essa noite contigo e nós vamos falar hoje sobre escolhas. E aí, o que tem a ver a questão de escolhas? Por que eu optei pela questão de escolhas? Escolher, de repente, um trabalho, escolher uma pessoa para você se relacionar. Me chamou muita atenção o número de visualizações, a interação que houve na semana passada com o tema de, na verdade, quando a gente fala de a questão emocional, as dores emocionais. Então foi realmente um índice de visualização altíssimo. E isso mostra, e muitas pessoas também acabaram mandando, solicitando no privado, que a gente complementasse um pouco essa questão das dores. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo, né? Elas estão com doenças emocionais. Hoje, dentro das empresas, as pessoas estão adoecendo dentro das suas famílias. O índice de adolescentes que estão hoje tratando doenças como depressão, que estão com quadros de ansiedade é muito alto. E isso antigamente não acontecia, ou se acontecia, não era diagnosticado. Então a questão principal hoje é a gente conversar um pouco sobre o que as nossas escolhas interferem nesses resultados. Então será que hoje uma pessoa que está insatisfeita, que fez uma escolha errada no seu trabalho, isso acarreta essa doença, essa dor emocional que gera uma depressão, que gera uma ansiedade, que gera uma insatisfação, né? Aquilo que eu já falei várias vezes aqui com vocês, a história do domingo, né? A síndrome do Fantástico, aquela história de ouvir a musiquinha do Fantástico e falar assim, poxa, amanhã eu tenho que trabalhar. E é aquela dor, né, gente? Eu não sei se você já viveu isso, mas é aquela história. Segunda-feira, tem gente que fala assim, segunda-feia, né? Mas a segunda é um dia da semana. É um dia da semana que normalmente, se você trabalha de segunda a sexta, o sábado e domingo você pode ter descansado muito e aí segunda bate aquela preguiça, né? Se você vai para a escola, então você ficou sábado e domingo em casa, aí segunda bate aquela preguiça, aquela coisa, a cama tá tão boa, ainda mais nessa época de frio. Então existem as situações naturais. Poxa, acordei mais tarde no sábado e no domingo, segunda-feira acordo cedo. Então, dá aquela preguicinha, dá aquela indisposição. Isso é uma coisa. Mas, de repente, eu já entro no ritmo da escola, entro no ritmo do trabalho e toco o meu barco. Isso, vamos pensar que isso seja aceitável, que seja normal. O que não é normal é aquela coisa realmente de que, poxa, como eu detesto estar nessa empresa. Como eu detesto estar fazendo esse curso. Então, você está fazendo mal para quem? Para o outro? Também. Porque um funcionário insatisfeito, ele com certeza, ele interfere no resultado da empresa. Esse funcionário ele não trabalha bem, ele não atende bem os clientes, ele não se relaciona bem com os colegas e é lógico que ele reflete sim na empresa, não tenha dúvida. Mas pode ter certeza que esta pessoa que está doente, ela sofre muito mais do que o outro. E ela escolheu. Então por isso que eu quero falar das escolhas. Porque para refletir sobre as coisas na sua vida que hoje te deixam insatisfeitos, se isso foi fruto das suas escolhas, ou pior, se isso é fruto da escolha do outro. De verdade, gente, eu não sei o que é pior. Se é a gente escolher errado ou a gente aceitar a escolha do outro. Não é? Para refletir sobre isso. Poxa, eu estou nesta empresa, eu fiz uma entrevista, eu participei de um processo e a empresa me ofereceu uma vaga. Mas desde o começo eu não gostei muito dessa vaga, mas eu aceitei. Então o outro te escolheu para trabalhar, você não escolheu o outro. Você na entrevista já identificou que o perfil dessa empresa, que os valores dessa empresa não eram compatíveis com os seus. Poxa, Elaine, mas eu preciso de trabalho.
Ok, não estou falando que você não pode aceitar o trabalho, mas se você não se identifica com os valores dessa empresa, se isso não te faz feliz, você tem que encontrar uma razão para estar nessa empresa, mesmo não sendo compatível com os valores. Então, se você não está feliz e você vai trabalhar todos os dias insatisfeito, se queixando, poxa, que porcaria de salário, nossa, que empresa ruim, como é longe essa empresa. Então, você não está parando para avaliar que, mesmo com tudo isso, esta empresa te ofereceu uma possibilidade que você podia estar desempregado, que você podia estar passando algumas necessidades e você não está por causa dessa empresa. Então, se não é pela localização da empresa, se não é pelo trabalho, mas é pelo que esta empresa está te oferecendo, que é a possibilidade de se alimentar, de alimentar sua família, de fazer a sua faculdade. Percebe que você pode escolher enxergar as questões positivas daquilo que você vive. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de necessidade. Né? Eu hoje posso te dizer que eu estou muito feliz com as minhas escolhas. Eu estou muito feliz com a minha escolha profissional. Mas para chegar nesta escolha, que hoje é trabalhar, ter a minha empresa, trabalhar com desenvolvimento de pessoas, trabalhar com equipes, eu posso te dizer que eu estou há 10 anos nessa posição de satisfação. Tenho muito para conquistar, tenho muito para melhorar, mas em algo que eu escolhi. Mas eu posso te dizer que da minha carreira, de uma pessoa que trabalha desde os 15 anos, eu posso te dizer que 25 anos da minha vida, eu escolhi e eu trabalhei em outras. Eu tive atuações que não necessariamente eu estava feliz, mas que eu escolhi fazer aquilo e que aquilo me possibilitou chegar aonde eu estou hoje. Então é isso que é muito interessante a gente até discutir pensando nos jovens, né? Eu venho de uma geração aonde, filha, você precisa trabalhar, ter o seu salário para conquistar aquilo que você quer. E aí, minha geração, a gente tolerava muita coisa em prol de um salário, em prol de ter uma responsabilidade, de conseguir conquistar os nossos bens materiais, conquistar nossos sonhos. A geração de hoje, ela já não tem a mesma visão. O que a geração de hoje é? Ela é imediatista. A geração de hoje ela é intolerante. Por quê? Porque mudou, gente. Os jovens hoje, então hoje, você vê uma pessoa com 20 e poucos anos, com filho, pagando aluguel, isso não quer dizer que essa pessoa tolere, de repente, um chefe que fale com ela de qualquer jeito. Então a pessoa, ela realmente fala assim, não quero trabalhar. Poxa, mas quem que vai alimentar teu filho? O pai ajuda, os avós ajudam. A semana passada eu vi uma reportagem falando do índice de desempregados, mas que não estão buscando emprego. Então, pior do que falar, nós temos um índice X de desempregados, nós temos um índice X de desempregados que não estão buscando uma recolocação, que estão se acomodando com a situação de que assim, tá difícil mesmo, né? Então eu não vou conseguir colocação, então pagando pouco. Então eu prefiro não ganhar do que ganhar pouco. Então, voltando, nossas escolhas. É o escolher, enxergar, primeiro fazer a escolha daquilo que eu preciso fazer e conseguir enxergar o positivo dessas escolhas. Por quê? Porque aquela história, você já ouviu falar da questão do copo, né? Se você tenta visualizar um copo, metade desse copo, então isso eu utilizo muito em dinâmicas, né? Em trabalhos com equipes. Eu coloco lá, eu pego um copo transparente, metade desse copo está com água, a outra metade está sem. Aí você vira para a pessoa e fala assim, o que você está enxergando? Eu estou enxergando um copo que falta, metade desse copo está sem água. Tem outros que olham e falam assim, estou enxergando um copo que metade desse copo está cheio. Então, na vida, nós sempre vamos ter a parte cheia e a parte que está vazia. O que você enxerga? Então, é importante pensar nessa questão qual é a sua escolha? Enxergar a parte positiva ou enxergar a parte negativa? E isso está diretamente ligado, então, ao que nós falamos a semana passada, que são as dores emocionais. Então, você sofre, de repente, de doenças, de dores, fruto do quê? Fruto de escolhas. Mas tem situações, Elaine, que eu não posso escolher. Ok, mas para refletir
se a maioria das situações você não pode escolher, ou se são a minoria. Então hoje você pode escolher sim as pessoas com quem você se relacionar, o que você pode aceitar dessas pessoas. Seja namorado, marido, amigos, chefes, colegas. Tem pessoas que falam assim, porque o meu chefe, ele é muito estúpido, ele grita muito. Você pode escolher aceitar e você pode escolher se colocar com educação, com respeito, mas você pode escolher também virar para a pessoa e falar, olha, a hora que você puder conversar, que a gente puder falar num tom mais baixo, a gente volta a conversar. Mas eu sou mandado embora. Pode ser, isso é uma escolha também. O permitir que o outro te desrespeite, o permitir que o outro te menospreze. Pensando nos estudantes, o aceitar o bullying. Então, pense em quais são as suas escolhas e o principal, qual é o resultado dessas escolhas. Então a gente avalia, né, conversa com pessoas que de repente passam por situações de agressão filho que agride os pais, marido que agride esposa, esposa que agride marido, né? Porque é aquela história, se a minha forma de me relacionar com o outro é batendo, e tem muitas mulheres que acabam qualquer coisa, discutiu, tal, vai lá e bate, a gente tem que lembrar o seguinte, qual é a diferença entre homem e mulher na questão da força física? Então uma mulher pode de repente dar um tapa na cara do marido e o marido ele não vai reagir. Então existem históricos de pessoas que a questão do bater, do apanhar, começou com coisas simples, como de repente uma mulher que dá um tapa na cara do marido. E aí gerou o que no outro? A raiva. E essa raiva gerou o que? A agressão. Então a agressão física, a agressão verbal, né, a comunicação agressiva. Hoje em dia o índice também de assédio moral nas organizações é muito alto. Por quê? Porque as pessoas não estão mais tolerando o ser menosprezada, o ser humilhada. Então isso faz com que as empresas também tenham que refletir. Então, há anos atrás, a pessoa de repente falava, você é burra, você não sabe fazer tal coisa, é uma incompetente. E as pessoas diziam amém. As pessoas aceitavam, elas toleravam. Isso está certo ou está errado? Lógico que está errado. Mas era como as pessoas se comportavam. Hoje, as pessoas já não toleram mais. Hoje as pessoas, a lei está a favor dessas pessoas que vão lá denunciar e vão lá mover uma ação contra a empresa mencionando assédio moral. Então, gente, para a gente fechar essa questão das escolhas, eu te convido a refletir. Primeiro, você pode escolher? Pode. Então reflita sobre as suas escolhas e o quanto você está satisfeito ou não com essas suas escolhas. E o que essas suas escolhas, aquelas que você não está satisfeito, o que elas estão acarretando? Qual é a sensação? Eu fico nervosa, aí me dá aquela coisa, eu vou lá e como, aí eu acabo, de repente eu aceito alguma coisa no meu trabalho e acabo descontando isso nos meus relacionamentos, na minha família, nos meus amigos. Então aquilo que eu tolerei do chefe, de repente eu vou descontar em algum lugar. Aí eu fico tão mal, Elaine, que eu vou para o shopping. Vou para o shopping gastar porque eu tenho que me presentear de alguma forma para ficar bem. E aí, gente, onde que vai a doença? Onde que é a dor? No bolso. Por quê? Porque a pessoa vai lá e torra o cartão e ela não tem como pagar. Quantas pessoas sofrem disso? Quantas pessoas vivem com esse problema? Fruto de uma escolha. Eu não falei, de alguma forma eu quis me presentear, eu quis me dar um carinho, porque de repente eu aguentei um chefe o dia inteiro que eu não tolero, e aí eu fui lá e gastei. E aí isso vai refletir aonde? Aonde vai doer? No meu bolso, no meu financeiro. Aí eu tô com a dor, aí o que eu faço? Eu gasto de novo, eu como, eu compro, eu agrido. Então percebam como a dor, ela vai, na verdade, uma dor vai provocando a outra. Então, pense, quais são as suas escolhas, o que elas acarretam e o principal,
o que você pode fazer para mudar. Você vai conseguir mudar tudo de uma vez? Não. Mas se você mudar uma coisa, se você mudar um comportamento, uma atitude sua, com certeza você vai ter resultados diferentes. Se você continuar a agir da mesma forma, você vai continuar com o mesmo resultado. Tá ok? Então eu fecho a nossa live de hoje, desejando que você realmente coloque a sua cabeça no travesseiro, que você reflita e que você realmente possa mudar pelo menos uma coisa da sua vida, que você possa mudar uma escolha. E quem consegue mudar uma, depois consegue mudar 1000. Você só precisa descobrir que você é capaz. E se você está aqui hoje, se você está me ouvindo, é porque você já deu o primeiro passo para essa mudança. Tá certo? Falando em mudança, nós temos hoje, né, o debate dos presidenciáveis, e aí nós precisamos também pensar, qual é a sua escolha? Ah, eu escolho criticar a política, eu escolho criticar quem escolheu, porque eu não vou votar. Isso é uma escolha também. Então pense muito bem nas suas escolhas, tá ok? Eu agradeço a sua presença, desejo para você uma ótima noite e a gente se encontra novamente aqui na próxima quinta-feira. Muito obrigada!